Do Senhor Jesus, meus irmãos, professor Ricardo, mais uma aula do nosso curso básico teológico do Ceifa. E já fizemos uma introdução aí do livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E hoje adentraremos já a nossa primeira matéria do primeiro livro, o livro do Gênesis, tá bom? E nós quero ser bem sucinto, bem objetivo nessa aula com vocês, tá bom? O que não impede de nós aprofundarmos no nosso próximo encontro presencial. Então, próximo encontro presencial, vamos aprofundar, tem umas 3, 4 horas de aula, podemos tirar dúvida, você pode estar tirando dúvida, vamos aprofundar em algumas temáticas importantes dentro do Pentateuco, mas até então quero ser bem sucinto nessa aula, tá bom? E hoje o livro do Gênesis, nós vamos trabalhar então nesse livro do Gênesis o que, professor? Então, primeiramente, nós vamos trabalhar a autoria, quem foi o autor, a localidade, ou seja, onde aconteceu todo esse enredo, onde Deus construiu essa história profética, e os personagens, quem são os personagens principais dessa poderosa história, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu quero já começar a trabalhar com vocês sobre a localidade. Professor, vocês sabem que todo o enredo foi construído, tá, da Bíblia no Oriente Médio. Professor, Oriente Médio, por que Deus escolheu o Oriente Médio? Aí você faz como professor aqui. Quando a gente morrer ou for arrebatado, chegar no céu, você pergunta para ele por quê. Porque eu também vou perguntar. É uma questão, Deus é um ser pessoal. Ele tem as suas escolhas e nós vamos entender algumas coisas só naquele dia, tá bom? Um grande dia. Ok, Oriente Médio. No Oriente Médio nós temos o que, professor? O crescente fértil, tá? Que pega lá do Egito e vai lá no Golfo Pérsico. É uma região. Professor, Mesopotâmia, isso, terra entre rios. Então aqui, por que é importante esse mapinha que eu estou mostrando para vocês? Porque a história profética foi construída lá. As primeiras civilizações vão se fixarem ao redor dos rios. Por quê, professor? Porque é uma sociedade agrícola. Então aqui eles vão deixar de ser nômade e vão se sedentarizar, tá bom? Vão ser sedentários, vão se fixar. E eles precisam de quê? De plantar, de colher. E para plantar e colher no Oriente Médio, que é um local geográfico muito árido, eles vão precisar de se fixar próximo aos rios, porque próximo aos rios tem terra fértil. No caso, o Egito se beneficiou muito do rio Nilo, tá? Então isso vai ser muito importante para que vocês entendam esse contexto. Ok, entendeu isso aqui? Tá tranquilo? Vamos para a autoria? Professor, quem escreveu o livro do Gênesis? Muita gente fala, ninguém sabe. Todos atribuem, a tradição atribui o escrito, a escrita do livro do Gênesis a Moisés, Moshe Rabbeinu. Por que Moisés, professor? Como é que Moisés sabe dessas histórias? Ele nem estava lá na época. Então eu preciso entender que nós contamos com duas questões aí importantes. Primeiro, a questão da revelação de Deus, ou seja, Deus no Sinai provavelmente deu as leis para Moisés e provavelmente ele disse e contou algumas histórias, alguns detalhes muito importantes, tá bom? Por isso que é importante o livro do Gênesis. Segundo, nós contamos também, eles contavam com a tradição oral, os contos orais, tradição passada de pai para filho, desde Adão. Porque eu preciso entender que desde Adão até Moisés, nós não vamos ter nada escrito no contexto judaico, tá bom? Tudo era tradição oral, passado de pai para filho, através das contações de história, tá bom? Então isso aqui é muito importante vocês entenderem, estarem cientes disso. Relembrando novamente que nós já falamos sobre isso, tá bom? Professor, quando foi escrito o livro do Gênesis? Não dá para afirmar, irmão. Mais ou menos 1440 a 1400 antes de Cristo. Eu quero deixar bem claro para vocês, gente, essa questão de data é complicado. Não embarca aí não. Porque isso aqui é só mais ou menos. Por quê? Porque a gente não estava lá. Então, a história, a arqueologia vai trabalhar com fontes primárias, com fontes secundárias, tá? Vai submeter a testes como o teste do carbono 14, enfim, vários testes de datações que são muito relativos, tá bom? Mas se diz 1440 a 1400, mais ou menos, tá bom? Que fique bem claro isso. Professor, qual o propósito do livro do Gênesis? Então vamos lá. Então, ele constrói todo o enredo. Primeira coisa que você tem que entender, que existe uma história profética construída aqui, tá? Deus construiu essa história profética no Oriente Médio, lugar específico, geográfico, para chamar a nação de Israel. Então, isso aqui fique muito bem claro, tá bom?
Então o propósito dele é mostrar todo o enredo, a construção de uma história profética, a criação, a queda, enfim, e a promessa, tá, da salvação através do Messias. Gênesis 3,15 é o clássico das doutrinas da criação, tá bom? Que fala sobre o pecado, a justificação, a expiação, a depravação, a ira, a graça. Graça no Antigo Testamento, você está brincando com a nossa cara, não. Deus não falou, o dia que comeres, morrerás. O homem comeu, naquele momento ele morreu fisicamente? Não. Por que ele não morreu fisicamente? Aqui no próprio texto explica. O que Deus fez? Deus tirou as folhas de figueira, em vez de que eles estavam, e cobriu eles com pele de animal. Então, para Deus cobrir eles com pele de animal, algum animal morreu ali, tá? Então, ou seja, esse animal que morre ali, quem que mata o animal? Deus. Então, provavelmente ali, o primeiro sacrifício quem fez já no Antigo Testamento foi Deus, já no começo da criação, para cobrir a injustiça do homem. Uma figura típica e clássica do futuro que seria Cristo vindo morrer pelos nossos pecados, tá bom? Isso aqui é muito importante vocês entenderem. Então aqui tem graça também. Vamos lá. Professor, quais os versículos chaves do livro do Gênesis? Então vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 1 é um dos versículos chave. E eu quero mostrar um negocinho bem interessante para vocês aqui, ó. E no princípio, criou Deus os céus, no plural, né? E a terra. Isso aqui é interessante, porque quando você leva isso para o hebraico tem alguns segredinhos, tá? Que perde o contexto muito do original quando vem para nossa língua. Olha pra você ver que interessante, como ficaria isso aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então ficaria assim, Bereshit, Bará, Elohim, Et, Hashamai, Veret, Haaret. Ou seja, em um dos princípios criou Deus os céus e a terra. Olha como é o hebraico é rico e fantástico. Em um dos princípios, não foi no princípio, foi em um. Então quando eu conecto isso com o que Paulo falou, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou em coração de homem, alguns são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e as coisas reveladas pertencem ao homem e as ocultas a Deus. Conectando esses três versículos aqui, irmãos, fica fantástico a revelação, mostrando que tem muito mais coisas fantásticas preparadas para nós do que nós imaginamos ou pensamos, tá bom? Isso aqui é fantástico, tá? Vamos aprofundar isso quando nós tivermos presencial. Vamos lá. Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a descendência e os seus descendentes, e tu ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Isso aqui é um típico, é uma profecia clássica de duas descendências, tá? Uma descendência de Deus e uma descendência do diabo. Professor, o diabo tem filhos? Tem, irmãos, é lógico que tem. Não tem filhos, é óbvio, tá? Por questões de relação sexual, enfim, homem e mulher. Mas isso aqui é uma típica linguagem de... quase que não sai agora. Figura de linguagem para dizer que o diabo tem os seus descendentes, aqueles que seguiriam o caráter caído da serpente. O que Lúcifer, que não é o nome dele não é Lúcifer, tá? O que o diabo quis fazer lá no céu? Uma rebelião. Ele empregou uma guerra civil no céu, tá? E esse é o caráter dele. Então, os descendentes dele, a Bíblia está dizendo que seguiriam o mesmo caminho de caráter que ele, de se rebelar contra a vontade de Deus, tá bom? E os seus princípios. Gênesis 2:2. De ti farei uma grande nação, te abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui é importante também, porque aqui nós temos Deus fazendo uma aliança com Abraão, tá? E dessa aliança vai surgir no futuro não só a nação de Israel, quer que vocês entendam aqui o princípio da profecia. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como é isso? Todas as famílias da terra seriam judeus? Todos judeus? É óbvio que não. Aqui também, de uma forma intrínseca, escondida, está apontando para a igreja também. Está falando da igreja. Está falando que através da fé de Abraão, porque de Abraão toda a história profética é construída, uma nação é formada,
Jesus nasce dessa nação judaica, judeu, tá? Dentro debaixo de uma promessa, e através de Jesus, então, o sacrifício vicário dele expiatório, todos os que recebem ele são enxertados na oliveira verdadeira, são enxertados com o povo de Deus, tá bom? Então isso aqui é importante você entender. Aqui é uma história muito poderosa. Todas as famílias da terra, porque engloba a igreja. Está falando da igreja aqui de uma forma oculta, de uma forma escondida, mas acaba que está falando também, tá bom? E, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus tornou o bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Aqui está falando de José, a história de José, que foi para o Egito, se torna governador, e através de José, que é uma figura de Cristo, tá bom? Muitos ali foram preservados em vida e gozaram no meio da tribulação na terra de Gósen, onde eles foram sustentados por José. José é uma figura de Cristo. Cristo sustenta a sua igreja, tá bom? Então isso aqui é importante vocês entenderem. Lugares chaves no livro do Gênesis. Vamos ver alguns lugares aqui importantes? Então vamos lá. Primeiro, nós temos o Monte Ararat, o local onde repousou a arca de Noa ou de Noé, tá? Quando as águas do dilúvio baixaram. Isso aqui é importante, alguns comentários, irmão. Acharam a arca de Noé, acharam isso, acharam não sei quantas arcas de Noé, tá? Isso é balela, ninguém achou nada não. Então vamos lá. Torre de Babel, muito importante lá em Gênesis 11, tá? Conta a história aí de Nimrod, que foi um grande líder, um grande caçador, diz a Bíblia, e vai fundar aí as principais cidades e estados da antiga Mesopotâmia. Isso aqui é muito importante. E Nimrod também vai ser uma figura do anticristo, tá bom? Ur dos Caldeus, cidade natal de Abraão, e mais tarde tornou-se Abraão em Gênesis capítulo 11. Então Deus vai chamar Abraão para fora dessa cidade e estado e vai fazer com que ele peregrine sobre a terra de Canaã ali, onde futuramente Deus entregaria a nação, formaria a nação de Israel e entregaria esse local específico geográfico para os seus descendentes, tá bom? Então nós temos ali Arã, Abraão, Sara e Ló. Então nós temos muito importante você entender esse contexto aqui também. Siquém, que quando Deus chamou Abraão para sair da sua terra e ir para determinado local onde viria a ser pai de uma grande nação. Tá? Então isso aqui é importante você entender que existe todo um enredo, toda uma construção, acontecimentos específicos, em locais específicos, com um povo específico, tá bom? Muito importante. Então vamos lá, personagens principais, professor, do livro de Gênesis, para nós encerrarmos aqui a nossa aula. Então nós vamos ter Eva, Gênesis 2, Abel, Gênesis 4, Caim, Gênesis 4, Noé, Gênesis 5, Ló, 11, Ismael, Gênesis 16, Sara, Gênesis 11, Isaac, Gênesis 17, Esaú, Gênesis 25, Jacó, Gênesis 25, Raquel, Gênesis 29, Labão, Gênesis 24, Labão era um verdadeiro pilantra, né? José, Gênesis 30, H, Gênesis 16 e Rebeca, Gênesis 24. Esses são os principais personagens desse enredo, dessa grande novela aí, né? Construída aí pelo Criador, tá bom? E escrita por ele, e que nós devemos sempre atentar para essas informações bem específicas e singulares, para que nós possamos então nos localizarmos em certas profecias, certos acontecimentos e entender de fato o livro do Bereshit, que é o começo, o princípio, o livro do Gênesis, tá bom? Então era isso a nossa aula básica praticamente aí. Próxima aula nós estaremos falando sobre o livro do Êxodo, tá bom? E na nossa aula presencial estaremos tirando todas as dúvidas e aprofundando em todas essas matérias, todas essas aulas, e vai ser bênção em nome de Jesus, tá bom? Então o professor Ricardo despede vocês, paz do Senhor, fiquem com Deus e até a próxima aula.